다른데 당에게 다게 가서 말면 되지게 düzülüp geliyor. Hindistan'da değil, İtalya. Então, hoje é o meu aniversário, essa é a ocasião de hoje. Então, eu gostaria de pegar essa oportunidade e dar as boas-vindas a Pushir Gyaltsab Rinpoche, Kyabje Surman Rinpoche, e também o meu tutor, Kyabje Trango Rinpoche, e também todos os membros e todos os professores, e também todos os lamas, amigos espirituais e membros da Sangha, de todos os monastérios tibetanos, e também todos os meus amigos de Dharma, do Ocidente, do Oriente. Então, eu gostaria de desejar a todos vocês que estão ouvindo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo hoje. E hoje, eu não tenho muito a dizer, na verdade. Eu não tenho nenhum pensamento em específico de que há algo que eu preciso dizer. Então, esse ano nós mudamos a celebração do meu aniversário. No passado, nós costumávamos ter o meu aniversário no dia 26 de junho. Mas esse ano eu considerei o calendário tibetano como base. E então nós estamos comemorando no dia do calendário tibetano, no primeiro dia do mês do calendário tibetano. E essa é a data correta. E os meus pais dizem que esse é o dia que sem erros. E se nós olharmos para os documentos mais antigos, a minha mãe disse que talvez seja o 8º dia. E talvez seja isso. Mas aqui diz que talvez seja o 8º dia. E ela diz que esse é um erro, que é o primeiro dia do 5º mês. E isso é o que ambos, meu pai e minha mãe, dizem. E isso aqui não é um erro. No passado, quando eu estava no Tibete, no monastério de Surpo, eles costumaram ter também a comemoração no primeiro dia do 5º mês tibetano, e essa é a tradição que continua até hoje. Então, considerando este aspecto, é importante considerarmos o calendário tibetano como algo importante, termos interesse nele. E é por essa razão é essa razão pela qual nós estamos celebrando o meu aniversário hoje, nessa data. E esse é um dia em específico onde eu posso sentir gratidão. Pelos meus pais, os quais me deram esse precioso corpo humano, e os meus professores que me deram tudo que é necessário para que eu pratique o Dharma. E esse é um dia que eu preciso expressar a minha gratidão aos meus pais. Me deram esse precioso corpo humano. E eles me mostraram bondade ao me carregar fisicamente e me mostraram como eu deveria me comportar, o que eu deveria fazer ou não. E me ensinaram a sentir
devoção pelas 3 joias e compaixão por todos os seres. E eu acredito que eles tiveram uma grande influência em mim a respeito disso. E eu acredito que os primeiros amigos espirituais que eu tive nessa vida foram os meus pais. Não apenas eles me deram a bondade de prover o meu corpo, mas eles realmente me deram a bondade de fazer com que esse corpo fosse significativo. Então, por essa razão, eu gostaria de expressar a minha gratidão pelos meus bondosos pais. Eu acredito que isso é muito importante. E todos nós entramos no portão do Dharma e sabemos o que nós devemos fazer e devemos abandonar. E poder ver um pouco da natureza do Dharma, isso vem principalmente devido à bondade dos nossos amigos espirituais. E também é pela bondade dos nossos amigos de Dharma. Então, hoje é um dia especial onde eu acredito que seja importante agradecer a bondade deles também. Então, quando eu olho para os primeiros 30 anos da minha vida, a maioria dos momentos não saiu realmente como eu desejava. Em algum momento foi desperdiçado. E não é o que eu gostaria que acontecesse. E no futuro, eu tenho esse pensamento de que eu preciso ser mais diligente e mais devotado à minha prática do Dharma, para que eu me saia melhor do que aconteceu no passado. Então, no futuro, eu gostaria de continuar de fazer todo o esforço que eu puder para servir os seres e o Dharma. E não apenas nesta vida, mas mesmo em todas as minhas vidas futuras. Eu voto para que eu nunca esteja separado do Dharma, para que eu seja sempre de benefício para os seres. Essa é uma expectativa, uma esperança que eu tenho. E nos últimos anos, eu não pude ir para a Índia, e eu tive que ficar fora. E o ponto principal disso, a razão principal disso, é que todos nós, refugiados tibetanos, fomos tratados muito bem pelo governo tibetano. Nós temos um cartão amarelo de viagem, e eu usei isso para viajar. E quando se usa isso, há muitos países os quais não reconhecem esse cartão. E se eu quisesse trazer mais benefício aos ensinamentos budistas, eu acredito que seria difícil fazer isso com esse cartão de refugiado. Porque quando se vai para outros países, no controle de imigração, as pessoas elas não reconhecem esse cartão, elas não reconhecem nem o que ele é. Eles têm que fazer muitas perguntas a respeito disso. Então, esse cartão de refugiado, ele é difícil não apenas para mim, mas ele é difícil realmente para muitos tibetanos. Então, por essa razão, para que fosse mais fácil para que eu viajasse, e também para que eu fosse capaz de beneficiar mais seres e dar mais ensinamentos, eu fiz o plano de fazer um passaporte de um outro país, e assim eu fiz. E quando eu fiz isso, então o governo indiano, de acordo com o governo indiano, quando eu retornei, tentei retornar à Índia,
eu tentei obter um novo visto com o meu passaporte. Então, quando eu recebi esse novo passaporte, a primeira coisa que eu precisei fazer, primeiro eu expliquei para o governo indiano as razões pelo qual eu mudei para um novo passaporte, e eu disse que eu gostaria de retornar, mesmo com o meu cartão de refugiado, e pedi um visa para o meu passaporte. E naquele momento eu estava nos Estados Unidos. E houve muitas conversas, muitas discussões, e no final, naquele momento, não teve nenhum resultado realmente dessas conversas. E então, logo começou a pandemia do coronavírus, e houve essa situação na qual nós não podíamos realmente viajar. E eu não tive escolha a não ser adiar os meus programas na Índia. Mas agora a pandemia do coronavírus ela está abrandando e agora os governos indianos e tibetanos eles realmente têm um interesse em saber quando eu retornarei para a Índia. Então o governo do Sikkim, o governo do estado do Sikkim, no passado eles disseram que, no passado eu não pude ir até o Sikkim, mas agora eles estão fazendo esforços para que eu possa viajar até o Sikkim. E eles têm um grande interesse para que eu retorne ao Sikkim, para que eu vá até o Sikkim. E o governo do Sikkim está realmente fazendo esforços com relação a isso. E da mesma forma, nesse momento, eu estou me engajando em conversas com o governo da Índia, e isso ainda levará algum tempo. Eu não posso dizer que eu vou retornar para a Índia nesse exato momento. É difícil eu determinar algo agora. Mas eu preciso continuar a ter essas conversas com o governo indiano. E uma vez que a discussão estiver clara, que essa conversa estiver clara, e então, nesse ponto, eu poderei retornar à Índia. E eu espero poder ao Sikkim. E eu perguntei ao governo indiano no passado, eu considero a Índia como algo como muito importante, eu disse a eles. Primeiro é que a Índia é a fonte dos ensinamentos budistas. É o que eu disse a eles. E também é o local onde o Buda apareceu nessa terra. Então, a Índia é extremamente importante. Mesmo para nós, tibetanos, o Dalai Lama está lá e todos os tibetanos que vieram como refugiados, todas as organizações e muitos monastérios, eles estão todos na Índia. E para os Kadyupas, em particular, os monastérios Kagyu estão lá. E também muitos Rinpoches estão vivendo na Índia. Então, para mim, de forma individual e também no geral, a Índia é realmente extremamente importante. E eu vejo isso como algo é um ponto muito importante, que eu tenha uma conexão muito boa com a Índia. E então, eu mandei tudo isso em uma carta para o governo da Índia. Então, essa é a situação atual. Mas para que eu retorne para a Índia, há muitos aspectos técnicos em termos de obter um visto. Então, essa é uma questão a qual nós precisamos pensar com um pouco mais de cuidado. E se nós não fizermos esse pedido de forma apropriada, eu não poderei retornar à Índia.
E se nós pensarmos, ele já passou muitos anos fora e ele não irá retornar à Índia. Pode ser que vocês pensem nisso, mas há uma razão para isso. Não é que eu não quero retornar à Índia, eu realmente desejo voltar à Índia. E no momento que eu estava nos Estados Unidos, eu fiz esse pedido diversas vezes. E a minha irmã e outras pessoas foram até a Índia e tiveram muitas conversas com o governo indiano. E isso é algo muito importante. Eu acho que isso é algo que vocês todos deveriam ter em mente. Então, nos dias de hoje, no mundo, o coronavírus ele ainda está tirando a vida de muitas pessoas. E muitas pessoas também tiveram muitas perdas econômicas nos últimos anos. Isso causou muitas dificuldades para as pessoas. E também nos dias de hoje, nós temos a guerra acontecendo na Ucrânia. E isso também está tendo um efeito muito forte no mundo todo, especialmente na Europa. E isso está causando muitos problemas. Então, nos dias de hoje, o mundo, a situação do mundo, ela está mudando de diversas formas. Então, nós estamos num momento em que todos nós não deveríamos apenas estarmos sem saber o que fazer. Nós deveríamos realmente olhar de forma clara qual é a situação do mundo e entender isso. E particularmente para nós tibetanos realmente precisamos pensar a respeito de tudo isso. Nos últimos anos, nas nossas sociedades tibetanas, nós tivemos muitos tipos diferentes de problemas. Eu sempre penso a respeito disso e penso que eu deveria falar algo a respeito. Mas nos dias de hoje, dependendo do que a gente fala, eu não sei o que vai acontecer, quem vai usar, como isso vai ser usado. Eu não sei se isso vai ser benéfico ou não benéfico. Não é certo que vai ser benéfico. Mas, de qualquer forma, as comunidades de refugiados tibetanos, nós não temos realmente uma ideia da difícil situação na qual nós estamos. E isso é algo que nós estamos muito frustrados. E particularmente agora, enquanto o Dalai Lama ainda está vivo e há essa situação tão difícil, então o que será que acontecerá quando o Dalai Lama não estiver mais entre nós? Isso é algo que nós devemos pensar a respeito. Nós vemos essas pequenas situações em frente a nós e eu penso que elas são extremamente importantes. Mas o ponto crucial é que essas conexões harmônicas com as pessoas, que nós devemos agir como se nós fôssemos um só. E essa é a nossa força vital, a nossa força vital, e se nós perdemos isso, o que será? Então, eu acredito que isso é algo muito importante, que nós pensemos a respeito disso. E às vezes eu penso, as sociedades tibetanas, elas realmente tão difíceis. Se eu retornar para a sociedade tibetana, o que vai acontecer? O que irá acontecer? Será que eu serei capaz de beneficiar alguém? Ou será que alguém irá apenas tentar me usar? Eu não estou certo disso, não estou certo do que irá acontecer. E da mesma forma, há muitos tibetanos que têm uma motivação muito forte, muito pura, e eles também ficam muito frustrados. Agora eu não estou na sociedade tibetana, eu estou olhando para a comunidade tibetana de fora. E eu vejo que estão acontecendo situações que nós não costumávamos ver acontecer antes. E eu acredito que todos deveriam tentar ter uma visão mais ampla a respeito disso. Então é basicamente isso e eu não tenho muito mais a dizer. Então, hoje eu gostaria de dizer a todos os Rinpoches, todos os membros da Sangha, todos os amigos de Dharma, que todos vocês
eu agradeço a todos vocês por terem interesse em participar e comemorar o meu aniversário. E da minha parte, eu gostaria de dizer que, na verdade, desde o momento que eu era pequeno, eu pensava que não tinha muito sentido viver uma vida muito longa. Eu pensava que isso era um pouco triste e que a vida tinha muitas diferentes situações e eventos. E eu pensava, talvez seja melhor morrer quando nós somos ainda jovens. Mas, posteriormente, isso começou a mudar, e particularmente nos últimos 4, 5 anos, quando eu penso a respeito das coisas, eu vejo que tem realmente uma razão para que eu viva durante muitos anos. E no futuro, eu espero que eu possa viver muitos anos. E também que pelos meus pais. As encarnações anteriores do Karmapa, se nós compararmos, parece que não é algo muito respeitoso falar isso. Mas o do Sunkempa, ele é o Karmapa que viveu mais até os 84 anos, de acordo com a sua biografia. Então, eu espero que eu seja o Karmapa que vai viver mais tempo. Porque se eu não puder viver muito tempo, não tem muito sentido. Mas eu acho que tem realmente uma razão. Tem um sentido para que eu fique viva, para que eu permaneça vivo por muitos anos. E o grande 16º Karmapa, ele faleceu nos seus 50 anos. Se ele tivesse vivido mais até os 80 anos, e muitas situações difíceis da Karma Kansan provavelmente não teria acontecido. Então, essa é a minha própria perspectiva. Em termos de escritura, realização e das qualidades. Eu não tenho nenhuma dessas qualidades. Porém, eu penso, se eu puder fazer ao menos um pouco para servir os seres e servir os ensinamentos do Dharma, então eu farei isso. E eu tenho um entusiasmo por isso. Então, se eu puder permanecer muitos anos nessa terra, então eu acredito que eu posso trazer um pouco de benefício aos ensinamentos do Dharma, no geral. Então, essa é a minha própria dedicação, a minha própria aspiração no meu aniversário.